Então vamos falar de funil de vendas. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma foto aqui no Instagram. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Ah lá, consegui, ó. Vamos lá. Então o que nós vamos falar ali, ó? Vou falar o que é funil de vendas, quais são as etapas do funil, por que tem um funil de vendas, como que a gente faz para montar esse funil, quais os indicadores que a gente consegue extrair desse funil e como a gente faz para atingir a meta usando o funil de vendas. Então, se vocês tiverem a colega aí, dispara aí para ver, para a galera que quiser ver ao vivo, e compartilha aí para mais gente poder assistir ao vivo. Como eu falei, eu vou deixar gravado, vou disponibilizar, mas se alguém mais entrar aqui numa dessa, a gente responde alguma dúvida ou outra ao vivo aí. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Funil de vendas. O que é o funil de vendas? Eu fiz uma sériezinha lá de perguntas, que é aquela que responde sim ou não, fazendo uma pergunta se você vende todos os meses, né? E tinha lá a resposta sim ou não. Então eu recebi lá uma enxurrada de respostas, alguns directs também, falando, poxa, eu vendo... Porque assim, todo corretor que você pergunta, o cara fala que vende todo mês, né? Mas a gente sabe que na nossa profissão não é bem assim. Quer dizer, muitas vezes é bem assim, mas muitas vezes não é. E quando não é porque está faltando essa ferramenta que eu vou explicar agora aqui, que é a ferramenta do funil de vendas, que ela é uma ferramenta... Beleza, Andrezão? Show, cara. Valeu. Que é uma ferramenta que é uma ferramenta essencial para qualquer corretor de imóveis. Para qualquer vendedor, na verdade, né? Onde você consegue extrair, como eu disse ali, como está escrito no sumário ali, os indicadores. E você consegue ter uma noção, quando você acorda e chega na imobiliária ou chega no teu escritório para trabalhar, você entra e você chega sabendo o que você vai fazer. E principalmente o que falta para atingir a tua meta. Porque a gente sempre, se perguntar aqui, qual que é a tua meta? Minha meta é vender. Não pode ser a tua meta vender, a tua meta tem que ser mais específica, né? Então a gente vai falar aqui hoje como tirar esses indicadores, como montar a meta de vendas, inclusive. A gente vai falar aqui, eu vou falar depois no final ali como você faz para atingir a meta através de uma metodologia chamada metodologia SMART. Talvez vocês conheçam, talvez não, mas é uma metodologia super simples e que funciona muito bem. Então deixa eu compartilhar aqui uma outra tela com vocês, que vai ficar mais fácil para a gente entender aí. Bom, o que é funil de vendas? Então o funil de vendas, conceitualmente falando, ele é um modelo estratégico que mostra a jornada do cliente do primeiro contato com você até a concretização da venda. Em alguns casos, além dela. Então, basicamente, é isso aí que está na tela. Ó. É um funil onde você começa com a captação. Então, ele é o início de tudo. Depois da captação, você tem a qualificação. Qual que é a diferença de um para o outro? A gente fala, eu vou captar lead. Na verdade, você não está captando lead, conceitualmente falando. Você está captando oportunidade, você está captando contato. Então você capta lá uma série de contatos, seja através do Facebook, seja através do Instagram, seja num ponto de vendas, seja no plantão, independente de onde seja. Né? Hoje em dia todo mundo está muito atrás da captação. Como que eu faço para gerar lead? Eu não tenho lead, eu preciso gerar mais lead. Vocês vão entender aqui que, lógico, a geração de lead ela é importante, mas existem outras etapas aí que... Ó o Romanzini aí. Fala, doutor! Existem outras etapas aí onde é mais importante, inclusive, do que a própria captação. É óbvio que a captação é importante, inclusive a captação ela é um ponto onde você tem que fazer ela a todo momento, a toda hora. Você vai na padaria, você chegou no caixa, você precisa fazer captação. Você, vai num evento, você tem que fazer captação a todo momento. E o que é fazer captação a todo momento?
todo mundo precisa saber que você é corretor de imóveis. Todos. Você precisa anunciar isso, você precisa pegar um alto-falante e falar para todo mundo que você é corretor de imóveis. Por isso que é tão importante hoje em dia, com as redes sociais, você conseguir se posicionar nas redes sociais. Porque é através das redes sociais que você consegue ter um alcance muito maior e mais pessoas conseguem saber que você é corretor de imóveis. Quem nunca aí ouviu alguma história de que, poxa, eu sou corretor... Comigo já aconteceu inúmeras vezes. Eu sou corretor de imóveis e uma pessoa que eu conheço, mas que eu não tenho contato há algum tempo, foi lá e comprou 2 imóveis, 3 imóveis. Aconteceu comigo uma vez, eu estava num plantão vendendo imóveis de 2 milhões de reais, estava lá, de repente quando eu vejo entra um antigo cliente, que era cliente de um outro negócio que eu tinha, eu já tive um outro negócio, ele entrou lá, me viu e falou: "Ô Bruno, você é corretor de imóveis? Cara, que pena, acabei de fechar um para mim e um para as minhas 2 filhas. 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Eu deixei de vender porque lá na época eu estava com vergonha de falar que eu era corretor de imóveis. Então, isso é uma grande de uma bobagem. Então, a captação, ela acontece a todo momento, a toda hora. Por isso que é muito importante a gente se posicionar nas redes sociais, principalmente como autoridade. Perder a vergonha. Tem muito corretor de imóvel que eu entro no perfil, tá com o perfil fechado. Tem que abrir o perfil, deixa o perfil aberto, coloca como perfil profissional e para você poder captar. Bom, saindo da captação, deixa eu compartilhar uma outra tela aqui com vocês, ó. Vamos lá. Compartilhar a terceira tela aqui, ó. Que ele explica ali o que é a captação, que eu acabei de dizer. Depois vai para a qualificação. E aí sim, conceitualmente falando, a qualificação é onde tem os leads. O lead o que é? É uma pessoa, um ser humano que está interessado no produto que você está vendendo. Ou que pelo menos tem potencial. Então você fez a captação, você fez, sei lá, no Facebook, ou no Viva Real, no Imóvel Web, nos portais de vendas. Você fez a captação, você entrou em contato com essa oportunidade. E essa pessoa, ela falou: olha, realmente eu estou procurando imóvel. Pum, você tem um lead. Você está lá, você tem um lead. E aí, a partir desse momento, você entra nessa segunda etapa e você vai trabalhar de uma maneira diferente essa qualificação. Você vai trabalhar de uma maneira diferente esse lead. Qual que é o intuito de trabalhar esse lead? Não é vender nesse momento. Quando você faz a captação, né, entrou o lead, você entra em contato, o teu objetivo é andar mais um passo dentro do funil, que é o agendamento de visita. Então, o teu objetivo no telefone, quando você liga ou quando você entra em contato no WhatsApp, é fazer o agendamento de visita. Você não vende por telefone. Existe aí um conceito errado. Errado não, mas enfim, tem muita gente que fala: poxa, eu vou pegar o lead e vou vender para ele. Na verdade, você não vai vender. O teu objetivo é agendar a visita. Você vai vender depois que você agendou a visita, depois que você levou ele até o plantão ou levou ele até o imóvel. Então, o objetivo ali é andar um passo no agendamento de visita, que é a qualificação. Ó. Então, são os leads que você conseguiu efetivamente falar e que estão procurando imóvel. E aí, a gente vai para o outro passo, que é o agendamento de visita, que é esse aqui, que está dizendo ali, ó. Pessoal, eu estou falando de todas as etapas, tá? Mas lá no final eu vou passar para vocês como montar esse funil lá no Excel, como montar a meta e como trabalhar em cima disso para você conseguir fazer venda todo mês. Então, primeiro a gente vai conceituar aí e depois a gente vai para a parte prática. Então tá ali, ó, agendamento de visita. Como o próprio nome diz, são os leads que agendaram visitas. A outra etapa, depois do agendamento de visita, é a visita em si. Por que esse funil, e o melhor funil, ele é o funil de 6 etapas. Tem funil que tem 4 etapas, tem funil que tem 5 etapas. Mas a gente não pode ignorar a etapa do agendamento de visita, porque você não visita todos os agendamentos que você faz. Então tem ali, ó, o famoso bolo, né? Então você vai lá, você liga para o teu cliente, você liga para o lead, né? O lead, legal e tal. Então tá, eu passo lá amanhã à tarde.
Aí você vai lá, coloca na tua planilha agendamento de visita. Aí amanhã à tarde você chega lá no plantão, 1h da tarde, esperando o teu cliente, porque ele falou que vai passar lá à tarde. E você não sabe, fala Jairão, e você não sabe qual horário. Aí você fica lá sentado a tarde inteira esperando o cliente chegar e ele não aparece. Aí você tomou um bolo. É óbvio que você tomou um bolo. Fala, Júlio. Júlio Caluf, esse é lenda do mercado imobiliário. Aí você ficou lá a tarde inteira esperando o teu cliente chegar, ele não chegou porque você não usou uma técnica ou algumas técnicas para fazer o agendamento de visita, que existe técnica para você conseguir efetivamente fazer a visita, né? Então, muita gente toma bolo e no começo da profissão é muito normal que isso aconteça, você tomar muito bolo, porque você fica com medo. O cliente falou que vai passar lá, eu não quero incomodar ele, eu não quero... você tá ali como corretor, corretora de imóveis, fazendo o teu trabalho, você vai despender do teu tempo, você vai despender de gasolina, você vai sair do local onde você está para ir até lá, fazer o atendimento para o cliente e o cara não vai? É falta de respeito. Só que assim, você precisa alinhar isso com o cliente, você precisa pegar o compromisso dele. Então tem uma técnica que funciona bastante, que é quando você capta esse lead, tá falando com ele, então você está traçando o perfil, fazendo as perguntas de filtro e você agendou. Você fez o agendamento, o cliente fala, ok, eu tenho interesse. Você vai falar para ele, olha, meu senhor, então ok, o imóvel realmente ele se encaixa no perfil do produto, do imóvel que você está buscando. Amanhã eu tenho 2 horários para te atender lá. A minha agenda está um pouco cheia, mas amanhã eu tenho 2 horários, eu consigo te atender às 10 ou às 15 horas. Qual horário fica melhor para você? Então, por mais que a tua agenda não tenha nenhum cliente, você vai falar para ele que você só tem 2 horários disponíveis. Por que isso? Porque quando você fala para ele que você pode atender ele amanhã, na cabeça dele, ele vai falar, putz, beleza, eu passo lá. Agora, quando você fala, olha, eu tenho 2 horários disponíveis, um às 10, um às 15. Na cabeça dele, ele vai pensar, bom, o que eu tenho para fazer às 10, o que eu tenho para fazer às 15? Puxa, às 15 não dá, pode ser às 16. Ok, senhor cliente, então aqui, tá agendado às 16. Amanhã, 1h antes, eu vou ligar de novo para você para confirmar o horário, porque eu vou ter que sair do ponto A, sei lá, do plantão onde eu tô, para ir te atender até lá. E como eu tenho outros horários depois do seu, a gente não pode atrasar. Então eu te ligo 1h antes para confirmar. Tudo bem? Tudo bem. Então você pega o compromisso com esse cliente. Você deixa o cliente ciente de que, poxa, você não é um mero atendente. Você é um profissional que vai despender do seu tempo, que é valioso, para ir lá atender ele. Então, quando você faz isso, você minimiza muito o bolo. E outra coisa, 1h antes, você liga para ele. Porque muitas vezes vai acontecer de você ligar para ele e ele falar, olha, eu tive um imprevisto aqui e não deu para ir. Beleza, tive um imprevisto, tá bom, ok. A gente pode remarcar para amanhã? Olha, amanhã eu só tenho um horário. Ou para sábado, para sábado eu tenho... E aí você remarca e pega o compromisso. É muito importante pegar o compromisso para evitar o bolo. Beleza? Então agora a gente sai da etapa do agendamento e vai para a visita, para efetivamente a visita, que é o atendimento presencial. Exatamente, valorizar o tempo e sobretudo se valorizar. É isso aí, Júlio. A gente, né, principalmente para quem já está há mais tempo no mercado, entende essa coisa de se valorizar, né? Mas para quem está começando agora, muitas vezes não entende, está achando que, poxa, eu estou fazendo um favor para o meu cliente, eu vou incomodar. Você é um profissional de vendas, você está ali para auxiliar o teu cliente a tomar a decisão. Então você precisa incorporar isso e viver isso, né? Precisa realmente se valorizar o teu tempo, que é escasso, né? O nosso tempo. Ao invés de você ir lá tomar um bolo, você podia estar prospectando outros clientes. Ou fazendo treinamento, enfim, se qualificando. Bom, você foi para a visita, você conseguiu agendar, você andou mais uma etapa no funil e você foi para a visita, que está dizendo ali, é o momento em que você deve ganhar a confiança e passar credibilidade prestando um serviço de consultoria. Dentro dessa etapa, a gente poderia entrar aqui e falar bastante dessa etapa, mas a gente vai deixar para um próximo assunto, que aí entra a parte da metodologia de vendas, onde você vai
realmente descobrir qual que é a necessidade do cliente, qual que é a dor do cliente, por que ele está comprando o imóvel. Você vai fazer a pesquisa com ele. Então você vai realmente entender por qual motivo ele está buscando aquele imóvel. Você vai fazer pesquisa para poder apresentar o imóvel de acordo com a necessidade que esse cliente está buscando. É ali que você vai realmente ter o rapport ali com o cliente. É nesse momento que você vai conseguir mostrar que você é um profissional e que você está ali para ajudar ele. É no atendimento presencial, é no olho no olho. É ali que ele vai definir se ele vai continuar o atendimento em outros imóveis, se for o caso, com você ou com outra pessoa. Porque enquanto ele está no telefone, enquanto ele está no WhatsApp, enquanto ele não falou com você pessoalmente, ele está falando com um monte de gente. A partir do momento que você visitou e que você está falando com ele, olhando no olho dele, a coisa muda, né? A conexão muda. É o momento que você tem para fazer a conexão com esse cliente. Bom, vamos para outra tela aqui, que é a tela da proposta. Daí você andou uma outra etapa, né? Você saiu da visita, você foi para a proposta, e como o próprio nome diz, é a proposta que o cliente faz no imóvel. Pode ser por e-mail, através do documento assinado pelo cliente. Então, né, foi lá, visitou, passou por essas etapas, você tirou a proposta assinada. E depois a última etapa, e a etapa buscada por todo mundo, é a venda, né? Que não tem muito o que dizer, né? Ali. Lá no começo, quando estava dizendo lá que o funil de vendas ele vai até a venda e pode ser depois dela, é porque na venda você vai pedir indicação. Você vendeu, o cliente está feliz, ele está contente, ele pede indicação e você continua. Ou no próprio cliente. Então você foi lá e fez a venda de um imóvel que vai entregar daqui a 1 ano, por exemplo. Você precisa ainda ficar com esse cliente até você comemora. O ideal é assim, é que você comemore a venda, mas que você principalmente comemore o momento que o cliente pegar a chave. Porque é aí que você vai saber que você fez, que o teu ciclo foi, entre aspas, fechado com o cliente. Porque, principalmente para lançamento, você está vendendo, ou mesmo para o imóvel de terceiro, que tem que fazer escritura e tudo mais até o cliente pegar a chave, o sucesso vai ser quando ele pegou a chave. Então ele pegou a chave, cara, vai lá comemorar com o teu cliente, liga para ele, pergunta se deu tudo certo, se ele precisa de auxílio para o registro, para a escritura, enfim. E aí que a gente fala que ele pode começar uma outra etapa, né? Ele vai te indicar para outra pessoa. Então você tem que comemorar 2 vezes. Uma vez quando você assina o contrato e outra vez quando o cliente pega a chave. Porque essa é a vitória do cliente quando ele pega a chave. Quando ele assina o contrato, beleza, ele comemora, toma. Né, a gente tem o costume de estourar uma champanhe, tomar champanhe quando o cliente assina o contrato. Mas a gente não tem costume de mandar um vinho para o cliente ou de mandar uma champanhe para o cliente quando ele pega a chave. Porque é nesse momento que ele vai olhar e vai falar, cara, realmente esse corretor fez parte do processo aqui. Então é bem importante a gente ter essa consciência. Beleza, vamos para outro slide aqui para começar a entrar um pouco mais na parte mais prática aqui do negócio. Então, dito tudo isso, por que ter um funil de vendas? Né? Por que a gente tem um funil de vendas? Com a ferramenta funil de vendas, você consegue identificar taxas de conversão, você consegue identificar gargalos e pontos de melhoria e você consegue saber aonde você está em relação à meta. Então, o que são taxas de conversão? Taxas de conversão é o percentual que você tem. Então, nessa imagem aí dá para ter uma noção melhor do que eu vou falar aqui. Então, vamos conceituar de novo ali. Uma das principais funções do funil é identificar qual o percentual de performance em cada uma das etapas, ou seja, qual a taxa de conversão de uma etapa para outra. Então você faz a captação, então tem um exemplo ali, você faz 1000 captações, essas 1000 captações elas se transformam em 500 leads, ou seja, das 1000 pessoas que você captou, e vocês sabem, por exemplo, lead de portal, lead de Facebook, lead de Instagram, não tem aquela qualificação, né? Você vai captar um monte para conseguir falar, nesse exemplo aí, você captou 1000, você conseguiu falar com 500, ainda faltou uma etapa ali, mas dos 500 você vai conseguir agendar, sei lá, 60 visitas,
Daí você consegue fazer efetivamente 50 visitas, das 50 visitas você gerou 10 propostas, das 10 propostas você gerou 5 vendas. E aí você identifica as taxas de conversão. Então, por exemplo, qual que é a taxa de conversão nesse exemplo aí, ó? Qual que é a taxa de conversão de captação para qualificação, né? Ou de qualificação para captação? De 50%. Então você precisou captar 1.000 oportunidades para gerar 500 leads. Então você teve uma taxa de conversão de 50%. Ah, eu fiz 50 visitas e gerei 10 propostas. Então você teve ali, não é da, sei lá, 10%? Não, 20% ali, 20%. Você teve 20% de conversão de visita para proposta. Então você já começa a montar o teu funil ali. Pô, se você tem que fazer 5 vendas, você já sabe quantas propostas você precisa gerar e quantas visitas você precisa fazer. Vamos para outro slide aqui, que vai começar a ficar até um pouco mais claro isso aqui que eu estou falando. Onde você está em relação à meta? Então, ó, identificar a taxa de conversão em cada uma das etapas e estipular metas e planos de ação para atingir a meta. Uma vez feito isso, é hora de monitorar o funil para saber onde está em relação à meta e trabalhar na melhoria contínua. Então, se você tem lá o teu funil, você está vendo que, cara, eu estou captando 1.000 leads e eu estou qualificando só 200. Das 1.000 oportunidades, eu estou qualificando só 200. Você já bota um asterisco gigante ali, porque a tua taxa de conversão está muito baixa. Imagina você ter que ir atrás de 1.000 clientes para poder falar só com 200. É muito pouco. E tem até uma história aqui, a gente contratou aqui uma pré-atendente, onde ela tinha que fazer, todos os leads de Facebook iam para essa pré-atendente. Qual que era o trabalho dela? Ela precisava falar com os leads, que é o trabalho que o corretor faz, né? Capta o lead, capta a oportunidade, aí liga para agendar a visita. Então o trabalho dela era fazer o filtro e entregar para o corretor com a visita agendada. O que acontecia? Então ela tinha um script, entrava o lead, o script era: bom dia, Bruno, o meu nome era Camila na época. Bom dia, Bruno, meu nome é Camila. Você entrou em contato com a gente para saber mais informações do imóvel Maison Alto da Glória. Você pode falar no momento? Cara, toda vez que ela fazia essa pergunta, a primeira resposta do cliente era não. Aonde que estava o erro aí desse script? O erro estava a maneira como ela estava fazendo a pergunta fechada no final. Toda vez que você entra em contato a primeira vez com o lead e você e você fecha o teu script com 2 possíveis respostas, sendo sim ou não, a possibilidade dele falar não é muito alta. Nesse caso, quando fala você pode falar, ele fala não. Ele vai falar não. Como que a gente resolveu isso? Como que a gente melhorou isso? Ela mudou para o script assim, ó. Boa tarde, Bruno. Meu nome é Camila. Eu recebi um contato teu referente a mais informações do empreendimento Maison Alto da Glória. Você tem interesse nos imóveis, nos apartamentos de 2 ou de 3 quartos? Aumentou muito o número de pessoas que continuou no filtro. Por quê? Porque o cliente, quando ele está buscando imóvel ali na internet, ele está buscando ou de 2 quartos, ou de 3 quartos, ou sala comercial. Ele não está ligado no nome do empreendimento, né? Como agente corretor, você trabalha o produto, você sabe. O cliente não. Ele sabe se ele quer 2 ou 3 quartos. Quando ela perguntava isso, o cliente, na cabeça dele, puxa, eu estou procurando de 2. Olha, eu estou procurando de 2 quartos. Ah, legal. Então, há quanto tempo o senhor está procurando? É para investimento ou para moradia? Ela continuava o filtro. Tá? Então, quando eu falo de taxa de conversão e identificar, você identifica onde está o gargalo e melhora esse ponto do funil para que você consiga chegar lá até a venda. Outro exemplo, se você está lá conseguindo fazer um monte de visita, você fez lá 40 visitas no mês, você levou 40 clientes e você só fez uma venda ou nenhuma venda, você tem um problema durante o seu atendimento. Então você precisa estudar metodologia de vendas ou técnica de fechamento ou apresentação ou pesquisa. Então cada uma dessas etapas
Quando você vê um gargalo, você sabe aonde você tem que atacar. Quando você não tem o funil de vendas, você nem sabe onde é que você tem que atacar, porque você deixa a vida te levar, né? É o Zeca Pagodinho da vida aí. Vamos para outra tela aqui, ó. Como montar o funil de vendas? Então agora sim a gente entra para a parte bem prática do negócio. Como que você faz para montar o funil de vendas? É muito simples. Caiu aqui a caneta. Ó, então em uma planilha de Excel, separe as etapas do funil em colunas. A primeira coluna é a data, as etapas começam a partir da segunda coluna. Anote diariamente, seja consistente e tenha disciplina. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, um modelo muito simples de como é o funil de vendas. Está aí, ó. Olha aí, na primeira etapa, na primeira coluna, você vai colocar a data. Então, todo dia você chegou para trabalhar, você vai... E aí você pode fazer... Aqui está no Excel, mas se você trabalha numa imobiliária que você tem um CRM... para quem não sabe aí o que é CRM é o Customer Relationship Management. O que significa isso? Significa o banco de dados ali do teu cliente, é a gestão dos seus clientes. Se na tua imobiliária você tem um CRM, muito possivelmente você vai ter, porque hoje tem CRM até de graça, então você pode montar no teu CRM. Mas aqui é para elucidar o que acontece lá dentro do CRM. E você pode também montar numa planilha de Excel. Eu sempre tive planilha de Excel, funcionou muito bem. Então você vai pôr a data, naquele dia você vai colocar quantas captações você fez. Então você ligou para 20 clientes, entraram 2 clientes no teu plantão, você ligou para o teu amigo. É a quantidade de captações que você fez naquele dia. A terceira coluna é a coluna da captação, da qualificação. Então se você, nesse caso ali, ó, no dia 1 de fevereiro, você captou 25 oportunidades. Dessas 25, você conseguiu você conseguiu transformar 12 delas em clientes. Em clientes não, né? Em possíveis clientes, que são os leads. Então, 12 desses 25 são potenciais clientes. Pode ser que nesse dia teve aquele cliente que você não conseguiu falar, que pediu para ligar depois, né? Então vai ter isso aí. Esses 12 ali são os leads efetivamente. A quarta coluna é do agendamento. Então, quantos agendamentos? Depois, a visita, a proposta e a venda. Então, você faz isso diariamente, e no final da semana, no final do mês, no final do semestre, você vai ter o teu funil de vendas. Você já vai saber. Nesse caso aqui, ó, esse corretor, ele precisou captar 425 leads, 425 oportunidades, transformou em 204 leads, agendou 10 visitas, fez as 10 visitas, então tá ali embaixo. Esse, né, teve uma taxa de conversão de 100% ali de agendamento para visita. Tirou 2 propostas e fez uma venda. Então vamos para o próximo slide aqui, ó. Então tá lá, o funil de vendas nos mostra os indicadores que são primordiais para que a gente saiba qual caminho devemos seguir para atingir o objetivo. Então, vamos para um contexto aqui, ó. No caso daquele corretor ali, ó. Então ele precisou ter 204 leads para fazer 10 visitas para fazer uma venda. Então pronto, ele tem o funil dele ali, ele tem a métrica dele ali. Então ele sabe que, puxa, acabei de começar o mês, eu tenho um histórico que no mês passado, para eu fazer uma venda, eu precisei de 10 visitas. E para fazer 10 visitas, eu precisei de 204 leads. Então pronto, você já sentou no dia 1º, você sabe, bom, se eu quero fazer uma venda, eu preciso agendar 10 visitas esse mês. Para eu agendar 10 visitas, eu preciso de 204 leads. Então aqui já começa a ficar um pouco mais claro o negócio. Então vamos supor aqui, ó, você trabalha em uma imobiliária, o seu nicho são apartamentos de médio e alto padrão, onde o ticket médio é de 800 mil e a tua taxa de comissão é de 1,5%. Tá? Vamos supor que você trabalha numa imobiliária aí, vi que entrou a Eli ali, não sei se ela ainda tá, mas a Eli lá da MyBroker. Ela entrou para trabalhar na MyBroker lá. E você ganha 1,5% de comissão. E aí, você tem como objetivo comprar um carro. Tá? E você vai utilizar a metodologia SMART para atingir a tua meta. Vamos para o próximo slide aqui, ó. Já está ficando mais prático o negócio, ó.
O que é a meta Smart? A meta Smart a meta ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser alcançável, relevante e ter um tempo. Então, no exemplo, vou para um outro slide aqui que eu tenho o exemplo correto aqui, ó. Então, como exemplo ali, ó, eu quero comprar, o meu objetivo, eu quero comprar um Honda Civic preto metálico no valor de 110 mil em março de 2022 para me sentir realizado, ter mais conforto e para passar mais credibilidade para os meus clientes. Então essa meta, ela é específica porque ela está falando um Honda Civic preto metálico no valor de 110 mil. Está muito bem especificado. Ela é temporal, nesse caso aqui a gente usou um exemplo como se o corretor estivesse estabelecendo essa meta em março de 2021, então ela tem o tempo, ele tem 12 meses para atingir. Ela é mensurável, ou seja, 110 mil, e alcançável. Vocês já vão ver por que ela é alcançável. E ela ela é relevante, por quê? Porque na cabeça do corretor aí, o que ele precisa? Pô, eu quero ter mais conforto, eu quero passar mais credibilidade para o meu cliente. Tem um motivo da meta, não é ter por ter, né? Veja que é muito diferente de falar qual que é o teu objetivo? É comprar um carro. Comprar um carro é muito mais difícil do que você comprar um Honda Civic preto daqui a 12 meses de 110 mil reais. Aí a gente vai para um outro slide aqui, ó, que é o seguinte. Então a gente considerou que você trabalha numa imobiliária onde o ticket médio dos imóveis lá são de 800 mil reais e a sua comissão é de 1,5%. Então qual que é a conta? A conta é a seguinte, bom, se eu vender um imóvel de 800 mil por mês, eu vou ganhar 12 mil reais, tá? Então 1,5% sobre 800 mil dá 12 mil. Se eu fizer uma venda por mês, depois de 12 meses, eu vou ter ganhado ali 144 mil. Aí lá no teu funil de vendas, né? Lembra que a gente tem lá o funilzinho? Você tem lá os seguintes indicadores. Bom, eu sei que para uma venda eu preciso fazer 10 visitas e para 10 visitas eu preciso ter 204 potenciais clientes e para eu ter 204 potenciais clientes eu preciso gerar 425 contatos. Então tá ali, ó. Você precisa captar 425 contatos para ter 204 qualificados para ter 10 visitas, então uma venda. Cada corretor vai ter o teu funil. Por isso que é de extrema importância você montar o teu funil, ter o teu histórico, trabalhar em cima dos indicadores para que você sempre tenha mais eficiência. Então, vamos para um outro slide aqui, ó, que é o último, na verdade, que é o seguinte, ó. Qual que é o intuito do funil? Primeiro, ter um histórico. Segundo, você tirar os indicadores, como a gente já falou. Terceiro, tendo os indicadores, você enxergar onde estão os gargalos, ou seja, aonde você pode melhorar e qual é o plano de ação que você vai tomar para melhorar. Então lembra do exemplo que eu dei ali, da menina que tinha um script de vendas, que no final ela falava, sim, você pode falar no momento? Então, a partir do momento que a gente mudou só isso no script, a gente teve mais eficiência nessa etapa. Então, em cada etapa você consegue enxergar o gargalo e melhorar. Então, tá escrito aí, ó, trabalhe para melhorar as conversões de cada etapa do funil, tendo como objetivo fazer mais vendas com menos leads. Se a gente pegar esse exemplo que eu acabei de falar ali, ó, aquele corretor ele precisa de 425 captações para fazer uma venda, né? Só que no meio disso tudo, né, ele poderia, por exemplo, trabalhar a parte dos 204 leads que estão ali, ó, 204 para 10 visitas. Aonde eu preciso melhorar para ao invés dos 204 eu ter 10 visitas, eu ter 20. E aí, aonde que precisa? Vamos ver como que eu tô fazendo o agendamento de visita, né? Vou trocar os scripts aqui para daí melhorar essa etapa. Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Não tem slide. Deixa eu ver se eu consigo, parar de compartilhar. Bom, pessoal, resumidamente e de maneira bem rápida e bem prática, esse é o funil de vendas. Esse é assim, ó, ele é uma ferramenta, vocês viram ali que é uma ferramenta
muito simples de ser feita, ela é muito simples, ela é muito básica, porém, a minoria dos corretores utilizam essa ferramenta. Sabe por quê? Porque para você usar essa ferramenta com excelência, você precisa ter consistência, você precisa ter disciplina e você precisa ter uma rotina. Como profissionais autônomos, essa é uma dificuldade. Então por que precisa ter consistência? Porque diariamente você precisa marcar quantas captações você fez. Diariamente você precisa marcar quantos agendamentos você fez. Então você precisa ter. Vamos supor que você esteja começando agora, você não fez nenhuma venda. Vá montando essas etapas, vá montando esse funil de vendas até que você tenha a sua primeira venda. Porque a partir da sua primeira venda, você tem um histórico. E aí você trabalha em cima do histórico e você trabalha em cima das taxas de conversão e da onde estão o gargalo e da onde você precisa melhorar. Então consistência, você precisa ter a rotina, né? Então, poxa, eu vou sentar, se eu preciso fazer 10 visitas para ter uma venda, eu não vou levantar daqui enquanto eu não fizer pelo menos uma visita hoje, né? Quais as maneiras que eu vou utilizar para fazer captação? Poxa, eu estou com pouca captação. O que eu recebo diariamente no meu Instagram é a seguinte pergunta: como eu faço para captar mais cliente? E assim, quando você tem o funil de vendas e você utiliza, você percebe que não é mais cliente, não é mais lead. Os clientes, eles estão dentro da tua carteira. A partir do momento que você conseguiu já ter um volume ali, eles estão ali. Então, trabalhe as etapas, trabalhe a maneira como você está abordando, faça o follow-up, né? O follow-up é o acompanhamento do cliente. E é isso aí, a partir do momento que você tem o funil, você tem as suas métricas e aí você consegue fazer a roda girar. Você tem a sua máquina de vendas, a gente chama isso de máquina de vendas. E a partir do momento que você tem a tua máquina de vendas, você só vai melhorando ela e você consegue vender todo santo mês. Beleza? Galera, é isso. Obrigado aí pela participação, pela presença aí de vocês. Como eu disse, eu apresentei aqui o funil de vendas de uma maneira muito prática, muito simples de ser feita. E como eu disse, ela é muito simples de ser feita, porém a maioria dos corretores não fazem porque exige foco, exige disciplina e exige consistência. Então, se você tiver essas características aí, que todo mundo consegue, é só você ter um objetivo, você consegue seguir a risca. Tá bom? Eu vou deixar gravado para quem quiser dar uma olhada, depois entra lá no meu IGTV, eu vou compartilhar e utilizem e passem o feedback, tá? Depois mandem no meu direct lá se funcionou para você, se você está conseguindo fazer, qual que é a dificuldade que você está tendo para conseguir construir o funil de vendas, quais as dúvidas, me manda lá no direct, me fala o que você achou. E é isso aí. Prado, obrigado por compartilhar essas dicas importantes. Vou passar a aplicar para melhorar as vendas. Prado, vai lá, cara. Faça o teu funil. Se tiver qualquer dúvida, me manda o direct lá. Tá bom? Galera, obrigado. Um grande abraço. Bom final de semana para todo mundo aí.